Olá, meus caros amigos, estamos aqui de volta com o nosso curso de língua portuguesa, dando sequência à nossa aula de orações subordinadas, agora tratando das orações subordinadas adjetivas. Na aula anterior, nós abordamos as orações subordinadas substantivas e, a partir de agora, então, analisaremos as orações subordinadas adjetivas. Mas o que vem a ser uma oração subordinada adjetiva? São aquelas orações, associadas a um substantivo ou um pronome, que morfologicamente desempenham o papel de adjetivo e sintaticamente desempenham, então, funcionam como um adjunto adnominal. Então, já anote aí essa observação, do que vem a ser essa oração subordinada adjetiva, Então, sintaticamente funciona aí como adjunto adnominal e morfologicamente funciona como adjetivo. Para entendermos melhor, vamos aos exemplos que estão aí no nosso material de apoio, que eu coloquei aqui no quadro também, tá? Já deixo aqui registrado que o material de apoio para esta aula está aí na descrição do vídeo. Você pode baixar esse material, de preferência até imprimi-lo, para que você possa fazer as suas anotações ou não, Mas está aí à disposição de vocês. Inclusive, eu até deixei aí para vocês mais exemplos, mais algumas situações, além daquelas que eu já trabalharei aqui na nossa aula. Então, o material eu diria que está mais extenso. Não vou dizer que é mais completo, porque tudo que você precisa saber será abordado aqui nesta aula. Mas temos ainda mais exemplos, então um material mais extenso para que você possa ver esse tópico por diferentes ângulos. Bom, meus caros, vamos lá. Olha só, quando nós falamos então de oração subordinada adjetiva, quero que você preste atenção aqui. O guarda multou os carros estacionados na calçada. Observe aqui, nós temos aqui o que nós chamamos aqui de um sintagma adjetival, Observe bem, esse estacionados na calçada está se referindo ao quê? Ao substantivo carros, não é isso? Então, funcionando aqui como um adjunto adnominal. Agora, vejam bem como esse período ele pode ser reescrito de uma forma um pouco diferente. O guarda multou os carros que estacionaram na calçada. Preste atenção aqui agora, meus caros, na presença do verbo. Então, nós temos aqui uma oração desempenhando essa função aí, de um sintagma adjetival, de um adjetivo, de um adjunto adnominal. Então, nós não temos mais um adjunto adnominal, mas uma oração desempenhando este papel, certo? Neste caso, observe bem qual é a relação que existe, entre esta oração e o termo ao qual ele se refere, que é o substantivo carros. Lembre-se do que eu falei logo no início, O que é oração subordinada adjetiva? É aquela oração que se refere a um substantivo ou a um pronome, funcionando ali morfologicamente como adjetivo e sintaticamente como um adjunto adnominal. Mas veja só que aqui nós não temos simplesmente um adjunto adnominal, nós temos uma oração funcionando como esse adjunto adnominal, relacionado aqui ao substantivo carros. E aí eu já chamo a atenção, Para introduzir a oração subordinada adjetiva, nós teremos a presença do pronome relativo, E quando eu falo que a presença do pronome relativo, nós estamos falando do quê? O que, o qual, a qual, os quais, o cujo, e também advérbios, onde, quando, como. Então, a oração subordinada adjetiva, ela pode ser introduzida aí, por pronome relativo ou por advérbios. Então, esta é outra observação que você tem que ter aí anotada. Às vezes a pessoa acaba pensando, não, a oração subordinada adjetiva, ela é introduzida pelo relativo, e alguns chegam a acreditar que é só o relativo o quê? Não. Então, fiquem atentos a esse detalhe, beleza? Então, vejam só. Qual é a relação que esta oração estabelece, então, com o substantivo carros, aqui ao qual se refere? Observe, são todos os carros que são multados? Não, Olha, os que estacionaram na calçada. Então, observe que ela tem um papel aqui, o que? De restringir. Então, isso é o que nós chamamos de uma oração subordinada adjetiva restritiva.
Tá? Observe bem que a relação que ela estabelece com o substantivo ao qual se refere é de restringi-lo. Tá? Então você tem um substantivo carros, se eu falo carros, nós temos carros aqui em geral. Tá? Agora, se eu falo carros estacionados na calçada, observe que eu restringi, né, este substantivo carro a um grupo específico, que são dos carros estacionados na calçada. Por isso, esta oração ela é classificada como uma oração subordinada adjetiva restritiva. Tá? Então, prestem atenção nesses detalhes que eu estou falando aqui agora para vocês, é muito importante. Continuando aqui, observem bem, o homem que é mortal, o homem que é mortal passa rápido pela terra. Observe que nós temos aqui a nossa primeira oração. O homem passa rápido pela terra, certo? E nós temos a nossa segunda oração. Né? Essa segunda oração, que é mortal. Quem é mortal? Não é o homem? Então temos aqui o relativo que, retomando o termo anteriormente citado. Então o homem é mortal. Agora veja aqui o detalhe interessante. Esta oração, a presença do verbo, nós temos aqui a presença do verbo, tá? Que está caracterizando o homem. Observe que ela está explicando. O homem, ele é o quê? O homem, ele é mortal. Fique aqui atento até um pequeno detalhe. Eu poderia querer atribuir a ela aqui um sentido restritivo, pensando aqui numa fala em sentido denotativo, em sentido real? Não poderia, não é? Eu não poderia pensar aqui numa restrição. Por quê? Porque todo homem é mortal. Né? Se nós vamos pensar no nosso plano físico aqui, material. Então todo homem, ele é mortal, tá? Então vejam só, aqui ela só tem um valor, que é um valor o quê? Explicativo. E aí neste caso, perceba a obrigatoriedade da presença da vírgula, isolando essa oração subordinada. Aí aqui nós temos uma oração subordinada adjetiva explicativa. Tá? Oração subordinada adjetiva explicativa, porque ela está explicando aqui, que o homem, ele é o quê? Ele é um ser mortal. Então, muito cuidado aqui também a questão do sentido. Tá? A questão do sentido aqui ela é importante. Se eu quero dizer que o homem aqui, que é mortal, num caráter restritivo, ou seja, não seria todo homem, seria algum homem morto, não dá certo. Por quê? Porque todo homem é mortal. Tá? Então, aqui está o ponto-chave. Tá? A oração subordinada adjetiva explicativa deverá vir isolada por vírgulas. Beleza? E observe que eu falei isolada por vírgulas. Tá? Vírgulas. Então está aqui, o homem, vírgula, que é mortal, vírgula, passará rápido sobre a terra. Tranquilo? Beleza? Agora, vejam bem. Olha só. Próximo exemplo aqui. O homem que é justo deixa na terra memória abençoada. Opa! O homem deixa na terra memória abençoada. O homem deixa na terra memória abençoada. Essa aqui é a nossa primeira oração. Né? E aqui nós temos a segunda oração. A nossa segunda oração, observe bem que ela está funcionando também como um adjetivo para o substantivo homem. E ela vem introduzida pelo pronome relativo. Quem é justo? O homem. Então, esse que aqui está retomando o substantivo homem. Muito bem. Agora, observe um detalhe. Aqui, o valor desta oração não é explicativo, como nós vimos aqui, mas o que? Restritivo. Veja só, é todo homem que deixará uma memória abençoada aqui na terra? Não, é só o que? O homem que é justo, certo? E todo homem é justo? Não, nem todo homem é justo. Mas aquele que for justo deixará na terra a memória abençoada. Então, esse que justo aqui, esta oração, tá? Que é justo, ela é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Porque ela está restringindo o homem.
tá? Que deixará ali na terra uma memória abençoada. Não é todo homem que fará isso. Somente o homem o quê? O homem que for justo deixará essa memória abençoada na terra. Aí alguém pode perguntar, mas Moacir, esta oração ela não pode ser também explicativa? Meus caros, vamos pensar aqui, claro, né? Não vou aqui para o mundo da ficção, da fantasia nem nada, mas olhando a nossa realidade concreta. Se nós não temos nada que nos tire dessa realidade concreta, nós vamos analisar sempre de forma muito objetiva, né? Eu poderia pensar aqui que é justo como explicativo para homem. Homem que é justo, ou seja, todo homem é justo, todo homem, o homem, estou falando o gênero, a espécie humana, tá? Em geral, ele é justo? Não. Nós temos pessoas extremamente injustas aí à nossa volta. E quantas vezes nós mesmos não somos injustos? Injustos, inclusive, conosco mesmo, olha só. Tá? Então, mas vamos lá, né? Então, o homem que é justo, ou seja, não é todo homem que é justo, mas aquele que é justo, deixa na terra uma memória abençoada. Então, esta oração ela tem um valor restritivo. Tá? Dificilmente eu poderia colocá-la aqui como um valor explicativo. E aí eu diria que todo homem, né, todo o ser humano aí, ele é justo. E nós sabemos que não o é. Certinho? Então aqui está a diferença fundamental para nós. Enquanto a oração subordinada adjetiva explicativa deve vir obrigatoriamente isolada por vírgulas, tá? Olha, aqui estão as vírgulas, tá? A oração subordinada adjetiva restritiva, ela não virá introduzida, ou não virá, né, isolada por vírgulas. Introduzida não, né? Nem introdução nem o final. Ela não virá isolada por vírgulas. Fiquem muito atentos a isso, tá? A oração subordinada adjetiva deve vir isolada por vírgula. A oração subordinada adjetiva restritiva não deve vir, não virá isolada por vírgula. Tranquilo? Tome nota disso daí, tá? Extremamente importante. E eu vou trazer algumas questões. Olha só. Agora prestem aqui atenção nesse exemplo que eu trago aqui para vocês. Só tomar uma água. Meus caros, acompanhem aqui comigo. Os políticos que são honestos sairão vitoriosos. Ó, se eu te dou este enunciado da forma como ele está, o que você vai entender? Os políticos, presta atenção, os políticos sairão vitoriosos. Os políticos sairão vitoriosos. Essa é a nossa primeira oração. Observe agora a nossa segunda oração. Que são honestos. Olha aqui o relativo. Quem é que são honestos? Não são os políticos? Então o que está retomando aqui o substantivo anterior, tá? Então os políticos que são honestos. Meus caros, todos os políticos são honestos? Claro que sim. Opa, calma, né? Então vamos lá, olha só. Aqui, da forma como ela está, ela tem um valor o quê? Explicativo ou restritivo? Isso mesmo, as meninas respondem sempre primeiro, né? Restritivo, olha só. Restritivo, ou seja, todos os políticos sairão vitoriosos? Não, somente aqueles que são honestos. Aqui então está a nossa oração subordinada adjetiva restritiva, tá? Somente aqueles que são honestos. Porém, se eu colocar aqui, após políticos, uma vírgula, e após honestos, outra vírgula, o que eu estou fazendo? Tá? O que eu estou fazendo? Eu estou transformando esta oração adjetiva restritiva, subordinada adjetiva restritiva, né, em uma oração que explicativa, tá? Explicativa. Aí o que eu teria, né? Os políticos que são honestos, ou seja, todos os políticos são pessoas honestas, certo? Todos os políticos sairão vitoriosos, tá? Aqui é que está a diferença, certo? Se eu coloco aqui a vírgula, eu mudo o sentido do meu enunciado. Gramaticalmente está correto, certo? Só que muda aqui quanto ao sentido. Sem a vírgula, ela tem valor então que tem valor restritivo. Não são todos os políticos
que sairão vitoriosos? Serão somente os honestos. Então está restringindo a um grupo de políticos aí, àqueles que são honestos. Porém, se eu introduzo as vírgulas, tá? Se eu introduzo aqui as vírgulas, aí ela deixa de ser uma oração restritiva e passa a ser uma oração explicativa. Então, como é? Agora vamos pensar aqui, ó, principalmente quem vai fazer prova aqui do CESP. Fique ligado nisso, olha só. Fique bastante ligado nisso. O que o CESP gosta de explorar nesse tipo de questão não é nem, às vezes, cobrar de você o conhecimento, se a oração ela é subordinada, perguntar diretamente se a oração ela é subordinada, adjetiva ou restritiva, mas explorar isso daqui através do jogo aí de pontuação. Então ele pode trazer este enunciado para você dessa forma aqui, ó. Tá? Pode trazer isso aqui para você. Tá? Ó. Os políticos que são honestos sairão vitoriosos. Tá? Os políticos que são honestos sairão vitoriosos. E ele fala para você o seguinte, que poderiam ser introduzidas vírgulas, né, após políticos e após honestos, sem prejuízo gramatical e semântico para a oração. E aí, meu caro, o que você responderia, certo ou errado? Muito bem, errado, né? Errado. Gramaticalmente não haveria erro aí, né? Nós não estaríamos incorrendo em erro realmente, mas semanticamente, ou seja, quanto ao sentido, sim. Porque se eu introduzo aqui as vírgulas, tá? Se eu introduzo as vírgulas, essa oração ela deixa de ser restritiva e passa a ser uma oração explicativa. Outra questão que a banca também pode explorar, vamos supor que ela deu aqui o enunciado com as vírgulas, ou seja, a oração ela é explicativa. Ó, preste atenção, ela deu aqui com as vírgulas. E ela pode também perguntar para você o seguinte, se essas vírgulas, podem ser substituídas por parênteses. E aí, pode? Pode sim, nós inclusive vimos isso lá na nossa aula de pontuação. Se você perdeu, se você não está lembrado, lá na aula de pontuação nós fazemos essa observação aí com vocês, né? Então nesses termos que estão, nessas orações que estão intercaladas, né, isoladas por vírgula, você pode fazer a substituição por parênteses e também por travessões. Então no caso aqui eu posso colocar tanto parênteses como, né, travessões, isolando esta oração. Agora, muito cuidado, olha a malícia, aí aqui, principalmente quem vai fazer prova do CESP mesmo, olha a malícia, tá, que a banca pode colocar para você numa questão. E aqui é o seguinte, essa parte, o bom aluno, ele acerta numa boa. Substituir a vírgula por parênteses, pelos travessões e tal, tranquilo. Mas quando a banca faz esse peguinha, quando a banca utiliza da malícia ali, aí sim você pode ter problema. E aí só aquele aluno ligado, aquele aluno atento, realmente não vai errar. Preste atenção no que eu vou te falar aqui. Ó. Imagine a seguinte situação. Ó, a banca deu esse termo para você, deu essa oração isolada pela vírgula. E fala para você no item, né, pergunta para você, né, que as vírgulas podem ser substituídas pelo travessão. Opa, preste atenção, meus caros. Pode ou não? Não pode. Por quê? Olha, observe bem o que eu falei. As vírgulas podem ser substituídas pelo travessão? Não. O travessão seria só um. Então é pelos travessões. Então tem que ter um antes e um depois da oração. Tá? Então fiquem atentos a esse peguinha. Certo? Ou ainda ela pode trazer esse termo, tá, já isolado pelos travessões e perguntar para você o seguinte, se esses travessões podem ser substituídos pela vírgula. Pela vírgula. Não pode ser substituído pela vírgula, porque vírgula aí está no singular, então é só uma vírgula. Não, os travessões poderiam ser substituídos pelas vírgulas, plural. Esse peguinha, se aparecer na prova, você, meu aluno, não vai cair nele mais, tá certo? Porque o desavisado cai.
Tá? Então fiquem atentos a isso. Às vezes na pressa ali pensa, não, pode substituir sim os travessões pela vírgula. Não, pela vírgula não. Você pode substituir os travessões pelas vírgulas, pelos parênteses. Tá? Isso daí você pode fazer numa boa. Mas por uma só vírgula você não poderá substituir. Tranquilo? Então essas são questões que a banca pode cobrar de você. Né? Se colocar as vírgulas ou tirá-las, né, incorre em algum erro gramatical, e também em algum prejuízo semântico. Então fiquem atentos sempre a isso, tanto a questão gramatical quanto a questão semântica. Observem que aqui eu posso ter, né, tanto isolado por vírgulas como sem as vírgulas, tá? Que eu vou ter o quê? Correção gramatical. Porém, a presença ou a ausência das vírgulas indicam para mim um sentido diferente. Tá? Então, há aí uma alteração no campo semântico e você tem que estar atento a isso, meu aluno, minha aluna. Beleza? Tranquilo até aí? Alguma dúvida? Não, né? Olha, basicamente sobre orações subordinadas adjetivas, o mais importante é isso aqui que eu estou trazendo para vocês nesses 20 minutos de aula. Tá? Mas vou explorar aqui algumas coisas com vocês. Nós teremos também resolução de exercícios, vocês verão como isso aparece nas provas aí de diversas bancas, né? Eu falo muito aqui do CESP, porque eu acredito que é a banca referência, aquela que está aí na maioria dos concursos que os meus alunos, né, sempre estão buscando, é a referência. Então, eu cito muito, mas também na lista eu vou trazer algumas questões de outras bancas para que vocês possam ver como este assunto aparece lá nas provas. Então, continue aqui comigo, meus caros. Ó, já estou finalizando esse bloco aqui com vocês. Prestem atenção aqui agora. Mandei um telegrama ao meu irmão, o qual mora longe. Agora preste atenção aqui em um detalhe. Mandei um telegrama ao meu irmão, o qual mora longe. Vamos prestar bastante atenção aqui, ó. O qual. Então, temos aqui uma oração subordinada adjetiva. O qual mora longe está se referindo a quem? Está se referindo ao irmão. Lembre-se do que eu falei lá no início. A oração subordinada adjetiva, ela se refere a substantivos ou pronomes, desempenhando, né, morfologicamente a função de adjetivo, né, o papel de adjetivo, e sintaticamente como adjuntos adnominais. Então, sempre tendo isso em mente. Então, vejam só, o qual mora longe é o quê? O meu irmão. Então, está se referindo aqui ao substantivo irmão. Preste atenção. Tem a presença da vírgula? Não, não está então. Então, eu tenho aqui o quê? Um valor restritivo. O que eu posso deduzir disso daqui, então? O que eu posso deduzir disso daqui? Que eu tenho outros irmãos, não é? Outros irmãos. Mas eu mandei um telegrama para aquele que mora longe. Olha só que legal. Olha só que legal. Porém, se eu faço isso, ó, mandei um telegrama ao meu irmão, o qual mora longe. Aqui agora mudou. Eu mandei para o meu irmão, e eu só tenho esse irmão, e ele mora o quê? E ele mora longe. Percebam a diferença. Tá? Percebam a diferença. E aqui tem um detalhe importante também. Observe que a oração subordinada adjetiva, ela veio o quê? Ela veio no final do período, ela não está no meio, ela não está intercalada como nós vimos aqui. Aí sim, quando ela vem no final do período, ela, né, sendo aqui adjetiva explicativa, ela virá isolada o quê? Por uma vírgula. Tá? Então aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa. Certo? Por quê? Porque ela está isolada por vírgula. Se ela não estivesse isolada por vírgula, né, se eu deixo ela aqui sem a vírgula, se eu não faço esse isolamento, eu teria uma oração subordinada adjetiva restritiva. Então, espero que vocês tenham compreendido aí a diferença quanto à questão semântica, né? Então, vamos lá. Se você perdeu, ó, presta atenção. Mandei um telegrama ao meu irmão, o qual mora longe. Se eu deixo sem vírgula, o valor ele é o quê? Restritivo. O que eu posso entender?
né? Então, que eu tenho outros irmãos, mas eu mandei o telegrama somente para aquele que mora longe. Certo? Agora, se eu coloco a vírgula, tá? Eu só tenho esse irmão e ele mora longe, por isso eu mandei o telegrama para ele. Perceberam a diferença? Tá? Então, aqui com a vírgula eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa. Aí, vejam só, neste caso você só vai utilizar uma vírgula. Por quê? Porque já está no final do período. Então, você não vai colocar aqui outra vírgula e o ponto final. Tá? Então, tome cuidado. O que a banca pode explorar em relação à questão da pontuação aqui na adjetiva explicativa? Bom, a substituição da vírgula por parênteses. Sim, olha só, se você fizer a substituição aqui da vírgula por parênteses, aí sim, você vai abrir parênteses, fechar parênteses e virar o ponto final. Certo? Beleza? Mas se ela vier aqui entre parênteses, por exemplo, né, essa oração, ó, vamos supor que ela não isolou aqui pela vírgula, ó, ela isolou pelos parênteses, tá? Oração subordinada adjetiva explicativa. E a banca pergunta para você, então, se esses parênteses podem ser substituídos pela vírgula. Pela vírgula? Pode, porque aí, ó, você retira os parênteses e coloca apenas a vírgula. E se ele sugerir para você que este período pode ser substituído, né, os parênteses podem ser substituídos pelas vírgulas. Pelas vírgulas, não, porque como está no final do período, é apenas uma vírgula. E o mesmo irá valer para o travessão. No caso aqui, se você substituir por um travessão, é um travessão e ponto final. Você não coloca o travessão para finalizar. Tranquilo? Beleza? Então, são peguinhas aí que a banca pode trazer e querer complicar a nossa vida. Bom, para finalizarmos aqui esse bloco com vocês, olha só. São mais felizes as pessoas que amam as flores. Vejam só, são mais felizes as pessoas que amam as flores. Tá? Meus caros, são todas, ó, agora aqui é para você responder direitinho para nós irmos para o nosso próximo bloco. Olha só, são todas as pessoas que são felizes? Não, né? São o quê? São as pessoas que amam as flores. Então, como é que você vai classificar essa oração? Como é que você vai classificar que amam as flores? Vai classificá-la como uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Correto? Correto? Então, é isso, meu caro, é isso, minha cara. Fiquem atentos a esses detalhes. Nada de fazer a leitura apressada, nada de ficar ali angustiado no momento da prova. É o momento de respirar fundo, ir com calma e não perder esses pontos aí, né? Por erros facilmente evitáveis na hora da prova, né? Se você faz a leitura correta, faz a chamada leitura crítica, né? Com muita atenção ao emprego dos sinais de pontuação e percebendo aí a diferença. Só mais um detalhe. Algumas gramáticas, elas trazem também uma questão que é o seguinte, de que a oração subordinada adjetiva restritiva, tá? Restritiva, observe que ela não vem com vírgulas, que ela poderia vir, tá? Com uma vírgula, ó, preste atenção, que ela poderia vir com uma vírgula aqui, ó, somente uma vírgula, por questão de clareza, tá? Por questão de clareza. Aí, como eu falei lá na aula de pontuação, a utilização da vírgula, ela vai muito do estilo também do escritor. Então, há o entendimento aí dos gramáticos de que numa oração subordinada adjetiva restritiva, você poderia trazer aqui, após a oração subordinada, uma vírgula para enfatizar, dar maior clareza a algum aspecto ali do enunciado, e isso então estaria correto. Mas veja bem, é ao final, tá certo? Beleza? Bom, mas isso daí creio eu que não vai aparecer na nossa prova não. Só essa dica que eu lembrei aqui agora, finalizando com vocês esse bloco. E aí, meus caros, você que chegou aqui agora, né, se está gostando desse conteúdo, eu já peço aí que marque se gostou, se não gostou também marque, deixe os seus comentários, isso é muito importante, tá? Para que a plataforma entenda que esse conteúdo é relevante e possa apresentá-lo para mais pessoas. Então, peço
a você também que observe, se você não está inscrito no canal, inscreva-se. A maioria daqueles que acompanham as nossas aulas aqui, eu já observei que não estão inscritos no canal, então dê essa moral aqui para o professor. Mas claro, só faça isso se você quiser, tá certo?